Vamos lá, que eu tô o dia inteiro pra gravar esse vídeo e não gravo. Olá pra você! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar do National Power 2023, que aconteceu nesse último fim de semana e que eu estava presente. Vou falar do evento em si, de como eu fui no evento, não muito bem, do campeão, e finalmente a gente vai estudar o metagame. Uma pena que esse meta vai mudar agora que a lanceira foi banida, mas mesmo assim é um bom estudo para ver como estava o metagame para esse fim de semana e o que deu certo e o que não deu certo. Bora pro vídeo? O evento foi bem legal, estava bem organizado, com um time de juízes bem forte, uma gorda premiação que estava focada em premiar os primeiros colocados. A água estava num preço super acessível, R$ 3, né? Dica aí para o pessoal que organiza show aqui nesse país. Tinha ar-condicionado, tinha uma lojinha para comprar coisa ali de última hora. Para quem esqueceu aquele shield e veio com o shield velho de casa. A única reclamação que eu tenho é que no que eu estava jogando paralelo, algumas rodadas demoraram um pouco para sair, imagino que teve um bom motivo. Mas foi chato ter que ficar esperando ali. Eu não fui bem, no Nacional eu fiz 2-2, eu abri 1-2 na verdade, né? Logo, primeiro falar do deck que eu joguei, né? Eu tava jogando de Mono Red Goblin, com o novo Goblin. Eu peguei uma lista do último challenge e mandei bala. Eu não consegui bater o deck, então resolvi me juntar a ele, né? Não pode com ele, junte-se a eles. Na primeira rodada eu peguei um W Affinity, perdi pra ele, porque o W vomita a mão na mesa e de repente meus bichinhos não conseguem atacar. Depois eu peguei um BW Affinity. E o BW já foi uma partida que eu consegui ainda ganhar, porque ele tenta controlar um pouco mais o jogo. Só que o BW ele é aquele deck que não sabe muito bem se quer controlar ou se quer bater. Então, nessa indecisão, o Mono Red acaba se dando um pouquinho melhor. Depois eu perdi para um Uber Fadas, um draw ali que não estava lá muito bom pro meu lado. E depois peguei um Mono Blue Fadas, mas eu já tinha duas derrotas, então resolvi dropar e ir pro torneio paralelo que estava rolando. No torneio paralelo eu fiz 3-3. Não lembro exatamente quais foram as matches. Eu lembro que a primeira foi contra o Weber. A gente jogou uma Mirror de Mono Red, onde, né, Mirror de Mono Red sempre pegada ali, ofereci resistência, mas o draw dele foi um pouco melhor que o meu. Na primeira eu comecei ligando a 5 e mesmo assim eu ofereci uma boa resistência. E na segunda, na hora que eu precisava de um gásinho para finalizar, eu comecei a achar coisa ali. Comecei a achar ar, sabe? Não achar o gás que eu precisava para fechar o jogo. E ele levou. Eu joguei contra um name sticker dianteira e foi uma partida fácil, porque no que ele assumir a dianteira, eu bato com ímpeto, pego a dianteira para mim. E ele tava fazendo um monte de bicho 2-2. Bicho 2-2 é relativamente fácil pro Mono Red passar por cima. Daí eu não lembro a ordem do resto, mas eu ganhei de um Mono Blue. Eu perdi para um Grixis Affinity. E eu perdi para um outro W Affinity também. A partida contra o Grixis Affinity eu senti ali que eu não ganhei porque o deck deu uma enroscada, sabe? Somente no jogo 2, onde eu resolvi com o terreno, mas eu tinha muitas formas de achar um segundo terreno na minha mão. Eu comprei umas 6 ou 7 até achar o segundo terreno. Então aí ficou difícil. Agora, no dia seguinte, eu fui na Citadel. E na Citadel, troquei de deck com um amigo meu, Matheus, que vocês vão ver aqui na foto. E no que eu troquei de deck com ele, ele foi com o meu Mono Red, ficou em segundo, eu peguei o Calgates dele e joguei em primeiro. Eu devia ter jogado de Calgates, talvez no Nacional? Não sei. Eu que sempre odiei o Calgates, parece que dessa vez me encaixei com o deck. Pelo menos a gente pegou uma premiaçãozinha aí. Agora, voltando pro Nacional, ele foi vencido pelo Ian Matheus, que estava jogando de Mono Red Hot Dogs. Uma lista toda dele, toda customizada, usando a Salt Strobe. Ele que se dedicou muito a essa lista aí durante esse ano. A gente viu ele jogando várias vezes na Monte ou na Power 9. Sinceramente, a gente ficou muito feliz de ver ele campeão, porque é uma pessoa muito gente boa, sempre muito apaixonado em falar do deckzinho dele que ele estava montando. E o deckzinho dele acabou virando campeão ali, né? Parabéns aí, Ian. Agora falando do metagame, o Mono Red ele foi o deck dominante do torneio, com certeza. Em todas as estatísticas que eu puxei dele, vou colocar até algumas aqui na tela já. O Mono Red ele manteve consistentemente a porcentagem de jogadores durante todo o torneio, então não só tinham muitos jogadores de Mono Red, como eles também estavam fazendo resultado, né? Sinal de que realmente o metagame estava muito favorável para ele, ele era o deck do momento. Seguido do W Affinity, e o W Affinity com certeza teve um bom resultado, porque ele é um deck que consegue segurar o Affinity, ainda sendo um deck proativo. Apesar do W Affinity ser fraco para remoções, por exemplo, do BG Gardens, que estava muito presente, o BG Gardens, como ele não conseguiu segurar o Mono Red, ele acabou não tendo bons resultados. Poucos BG Gardens tiveram bons resultados nesse torneio. Então, os decks que se deram melhor nesse torneio foram Mono Red Goblin, o W Affinity e Hot Dogs. Com um asterisco aí, porque foram apenas dois jogadores, um deles foi campeão, então não dá para negar que foi o deck campeão. O outro deck,
Hot Dogs também fez um bom resultado. Outros decks que também foram bem nesse torneio foi o W Familiars, com uma boa porcentagem de jogadores que manteve uma boa pontuação durante todo o torneio. Chegou no top 8 também. O Mono Blue Devil também foi ok, não teve uma performance fenomenal, mas estava ali presente. O R-Terror e o Befadas também com alguns números expressivos ali. Agora, decks que foram bem mais ou menos, um exemplo deles, claro, é o BG Garden. Ele teve muitos jogadores, foi o segundo deck mais jogado do torneio. Falhou em colocar muitos jogadores a partir de 13 pontos, que seria uma pontuação positiva. E outros decks ali também que tiveram uma performance medíocre foram o Jeskai Ephemerate, o Boros Synthetizer, o Cal Gates sumiu do torneio, tinha só 3 jogadores jogando de Cal Gates. Eu imaginava que ia ter muito Cal Gates, no fim não teve. O GSK Affinity também não teve bons números, o B-Control também não teve bons números. O BW Ephemerate, um asterisco, teve um cara que se deu bem com o BW Ephemerate, ele até teve pontuação para ir para o top 8, apesar de não ter passado para lá. Mas só esse cara se deu bem com o BW. Né? De resto, o BW ficou ali abaixo dos 13 pontos. E o Goblins Combo também, mesma coisa. Ele até teve um cara que teve um resultado ok com ele, mas os outros jogadores nem tanto. Decks que foram mal, mas tem decks que foram pior, tá? O Ponza, o B-Terror e o Walls Combo não foram bem. Agora, os decks que foram mal mesmo foram o Grixis Affinity, o Mono Black Burn e o Ping Burn. E agora que eu já falei tudo que eu tinha falado no Nacional, o que mais tem pra falar? Apesar de tudo isso, o metagame vai mudar. Tivemos a saída da lanceira com o ban que aconteceu ontem, segunda-feira. E com o Bandela agora o formato vai dar uma desacelerada. Ela era a melhor carta do Mono Red, sem sombra de dúvidas, com o novo Goblin Tomb Raider um pouquinho atrás, mas também forte. Ele ainda continua no formato, mas a ausência da lanceira vai fazer o formato ficar, o Mono Red ter que se focar um pouco mais no plano do Cool Dota e nos artefatos. O que vai deixar o deck talvez um pouquinho mais lento, um pouquinho mais enroscado, mas ainda capaz de dar aquela pancada que vocês já conhecem. Não descontem ainda o Mono Red, ele ainda está no formato, vai ter um período de ajuste, talvez ele vá para o caminho do Pink Burn, talvez agora o Hot Dogs dê uma ressurgida, agora temos um campeão nacional com Hot Dogs. Bom, então é isso, temos um novo metagame aí, sem a lanceira. Como será que o metagame vai evoluir? Deixa aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!